Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de ciências do nosso módulo 14, parte 2, onde hoje nós vamos falar, sobre o planeta Terra. Falar que ele é um grande ímã. Vamos ver como que é essa explicação? Indo para a nossa apostila. Então tá lá. A Terra é um grande ímã. Você sabia que a Terra pode ser considerada um grande ímã? Dizemos isso porque as extremidades do eixo imaginário de rotação da Terra têm propriedades magnéticas que nos permitem definir um polo norte magnético e um polo sul magnético. O polo sul magnético se localiza próximo ao polo norte geográfico, enquanto o polo norte magnético se localiza próximo ao polo sul geográfico. Assim, como os ímãs naturais e nas extremidades, isto é, nos polos que a atração magnética é maior. As propriedades dos polos magnéticos criam ao redor do planeta regiões em que ocorrem a atração e a repulsão de partículas eletromagnéticas, ou seja, um campo magnético. Esse campo magnético protege o planeta de partículas eletromagnéticas vindas do Sol, por exemplo, que podem ser prejudiciais para os seres vivos. Veja a explicação no box Gotinha do Saber. Até hoje, a comunidade científica ainda não conseguiu determinar com precisão a origem do magnetismo terrestre. Porém, a explicação mais aceita atualmente é que correntes elétricas se formam no interior do planeta por causa da movimentação do núcleo da Terra, que é composto de uma parte sólida e uma líquida. A composição desse núcleo, que é rico em ligas de ferro e níquel, também favorece o magnetismo. Então, aqui, a explicação que eles têm, é que o núcleo da Terra, interno, o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre. Então, eles acham que o que pode causar esse magnetismo é a movimentação do núcleo da Terra, tá? Então, vocês percebam que sai de dentro, o magnetismo da Terra sai de dentro dela, tá vendo? As forças magnéticas, como eles estão dizendo pra gente, Polo sul geográfico e polo norte magnético, tá bom? E em cima nós temos o polo norte geográfico e o polo sul magnético. Então, o polo norte vai ficar o polo sul magnético e no polo sul geográfico, vai ser o polo norte magnético. Então, eles acham que esse magnetismo da Terra, acredita que isso acontece de acordo com a movimentação e a composição do núcleo, que favorece esse magnetismo, tá bom? Então, vamos ver aqui o Gotinhas de Saber, conforme eles nos pediram. A nossa alma magnética. Em qualquer filme de ficção científica, as espaçonaves costumam ter um campo de força para se defender dos ataques de alienígenas. Pois saibam que a Terra também tem uma proteção invisível desse tipo. Ela é magnética. Esse escudo protege o planeta de uma radiação nociva formada por partículas emitidas pelo Sol, chamadas de vento solar. A Terra possui uma alma magnética, descreveu em 1600 o inglês William Gilbert, primeiro cientista a estudar o fenômeno, Foi ele também quem comparou o planeta a um gigantesco ímã, o que explicaria o funcionamento das bússolas. Gilbert nunca conseguiu provar sua teoria, mas estava no caminho certo. A Terra tem um campo magnético ao seu redor, formado por dois polos que não coincidem com os geográficos. Tanto é, pessoal, lembram que a bússola ela sempre vai buscar o norte, Ela sempre vai buscar aí o polo norte magnético, Hoje, a ciência sabe que esse campo magnético tem origem numa área próxima ao centro da Terra, entre 2.900 e 5.200 quilômetros de profundidade. Há um fluido metálico constituído principalmente de ferro. Ele está em constante movimento.
graças à rotação da Terra, a variações de temperatura e ao atrito com partes sólidas. Esse fluido se comporta como o ar da atmosfera ou a água dos oceanos, compara o professor Igor Paca, do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. Essa movimentação forma uma corrente elétrica que acaba gerando o campo magnético terrestre, né? Então, vocês veem que esse grande movimento, né, do planeta, o movimento do núcleo, né, na verdade, graças ao movimento do planeta também, que é a rotação, e as variações de temperatura e do atrito com as partes sólidas, né, que vai ajudar aí a formar um campo magnético terrestre, tá bom? Então vamos lá. Tempestade colorida. As auroras polares são deslumbrantes, mas já inspiram pânico ao longo da história da humanidade. Os habitantes da Califórnia, nos Estados Unidos, viram o céu avermelhado em 1941 e imaginaram ser um ataque dos japoneses. Erro parecido foi cometido pelo imperador romano Tibério, de 42 a.C. a 37 d.C., que confundiu a ocorrência de uma aurora polar com as luzes de uma cidade em chamas, batizadas por Galileu Galilei de aurora boreal, de Bóreas, deus grego do vento norte. Mais tarde, descobriu-se que o fenômeno também acontece no hemisfério sul. Nesse caso, é chamada de aurora austral. Quem tirou as auroras do terreno da superstição foi o astrônomo inglês Edmund Halley, de 1656 a 1742, que associou o fenômeno ao magnetismo terrestre, formadas logo após o período de grande atividade do Sol, as chamadas tempestades solares. Elas são resultados de uma chuva de partículas subatômicas atraídas pelos polos magnéticos da Terra. Tá? Aqui a gente tem a aurora boreal na Islândia em 2017. Deve ser maravilhoso, né, gente, de ver. Aplicação do magnetismo. Só um minutinho. Como vimos, desde a descoberta e o entendimento do magnetismo, o ser humano passou a utilizá-lo em diversas situações do cotidiano, como em discos rígidos de computadores, motores elétricos, televisores, cartões de crédito e etc. Então, aqui a gente tem a tarja preta, localizada no verso dos cartões de magnética, que pode armazenar vários dados digitais. E aqui a gente tem os nossos discos rígidos, né, os HDs, que utilizam discos magnéticos para gravar e armazenar dados digitais. Entretanto, o uso do magnetismo pelos seres humanos não é recente. A aplicação prática desse fenômeno ocorreu em 200 d.C., com a invenção da bússola, pelos chineses da dinastia Han. Ela passou a ser utilizada para a navegação pelos povos orientais em 900 d.C. e pelos povos ocidentais somente no século XV. Nos dias atuais, ela ainda é utilizada por... só um minutinho. Deixa eu ver aqui, pessoal. A bússola ainda é utilizada por diferentes povos, porque aqui ficou ruim de ler, eu vou ler pela apostila, tá? Auxiliando na orientação e na elaboração de rotas de navios e de aviões, e em trilhas de mata fechada. A bússola tem uma agulha magnética que gira livremente e funciona como um ímã, sempre apontando para um dos polos magnéticos da Terra, que, como você viu, está localizado próximo aos polos geográficos do planeta. Então, no polo sul do nosso planeta vai estar o polo norte magnético. No polo norte do nosso planeta, o polo norte geográfico, vai estar o polo sul magnético. No mostrador da bússola existe uma rosa dos ventos desenhada que indica os pontos cardeais. Desse modo, ao se alinhar com o campo magnético da Terra, a agulha da bússola estará indicando uma direção muito próxima ao norte-sul geográfico.
Então, a bússola foi uma invenção chinesa que teve grande importância para a navegação e é utilizada até os dias de hoje. Tá joia? Então, próxima parte. Para praticar. Agora é com você. Desenhe setas indicando se cada um dos pares de ímãs abaixo deve se repelir ou se atrair. Então, se repelir, a gente usa, se afastar, uma flechinha para cada lado. Se atrair, a gente usa uma flechinha apontando para outro. Aqui eu tenho o polo norte e o polo sul. Polos diferentes se atraem. Polo sul com polo sul. Polos iguais se repelem. Polo norte com polo sul, diferentes, se atraem. Polo norte com polo norte, que são iguais, vão se repelir. Usando as palavras abaixo, escreva um texto sobre o que você aprendeu nesse capítulo. Gente, essa é uma resposta pessoal, tá? Que eu vou deixar como lição de casa para vocês. Então, vocês têm aí as palavras polos, ímã, atração, repulsão, magnetismo, sul e norte. Tá bom? Então, vocês vão fazer aí um resuminho, um textinho sobre o que vocês aprenderam. Preencha o quadro a seguir, identificando de que material os objetos são fabricados e se eles seriam atraídos por um ímã ou não. Se necessário, faça um teste. Então, as latas de refrigerante, elas são de alumínio. Ela é atraída pelo ímã? Não. Você pode até fazer o teste se você tiver um ímã, tá? O ímã de geladeira não vai colar. Joia de prata. A prata é o metal. Vai ser atraído pelo ímã? Não. Fios elétricos, nesse caso é feito por cobre. É atraído? Não. Moedas, vai depender da região, do lugar, viu? No Brasil, elas podem ser de aço inoxidável ou de cobre ou níquel. Em geral, sim. No entanto, as moedas de cobre e níquel não são atraídas pelo ímã, assim como as de alguns tipos de aço inoxidável. As chaves são produzidas com diferentes materiais também. Algumas são feitas de ferro ou de uma liga que contenham ferro. Outras podem ter em sua composição alumínio, bronze, latão e outras ligas. O ferro, o níquel e o cobalto são atraídos. O cobre, o alumínio e o latão não são atraídos pelo ímã, tá bom? Vamos testar o fenômeno natural que ocorre no Polo Norte do planeta devido à ação do campo magnético da Terra, é conhecido como aurora boreal. Tá joia? Para aprender. Eletromagnetismo. Os primeiros estudos conhecidos sobre eletromagnetismo foram feitos em 1820 pelo cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ele ligou um fio elétrico aos polos de uma pilha. Quando a corrente elétrica percorreu o fio, Ørsted verificou que a agulha de uma bússola que estava perto do fio mudou de posição. Dessa forma, ele percebeu que era possível gerar um campo magnético a partir da eletricidade. É possível realizar um experimento semelhante ao dele usando um prego grande de ferro, um pouco de palha de aço, uma bateria ou pilha, uma lixa e um pedaço de fio de cobre envernizado. Para isso, enrola-se o fio de cobre envernizado no prego e lixam-se as pontas do fio para retirar todo o verniz. Em seguida, ligam-se as pontas dos fios nos polos da bateria, aproximando o prego da palha de aço. Então, tá vendo? Aqui eles estão mostrando, eles enrolaram o fio, só o cobre aqui, o fio de cobre, sem a bateria. Aí eles ligaram depois na bateria polo positivo, polo negativo. Aí você vê que a palha de aço vai ser atraída, tá bom? Porque eles criaram aí um campo magnético. Observe o que ocorre com a palha de aço na imagem acima, B. Isso acontece porque ocorre a corrente elétrica, que passa pelo fio, faz o prego se comportar como um ímã, criando o que chamamos de eletroímã. O conjunto formado por ferro, fio de cobre e bateria é chamado de eletroímã. Quando uma corrente elétrica percorre um fio elétrico,
surge um campo magnético ao redor do fio. Essa propriedade é chamada de eletromagnetismo e explica o que ocorreu no experimento de Oster. Então, vamos lá. Algumas explicações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é usado em motores elétricos de muitos aparelhos que utilizamos em nosso dia a dia, como ventiladores, batedeiras e liquidificadores. Como vimos, outra aplicação do eletromagnetismo é nos alto-falantes de caixas de som. Nesse caso, é utilizado o eletroímã no lugar do ímã natural. Então, a gente tem aqui, né, as partes, né, A, B, C, e aqui o sinal elétrico saindo. Então, vamos ver aqui o que significa cada um. Sinais elétricos passam por uma espiral feita com um fio condutor, que é aqui, no A. E essa espiral cria um campo magnético de acordo com o sinal elétrico de ímã artificial ou eletroímã, como a gente vê aqui na imagem B. Então, criou um campo magnético, uma atração aí, né? Próximo, a espiral será atraída ou repelida, movendo-se para cima e para baixo. Essa movimentação da espiral faz o cone do alto-falante, que é aqui no C, vibrar, produzindo som a partir do sinal elétrico. A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é gerada em usinas hidrelétricas. Podemos dizer que as grandes turbinas presentes nas barragens convertem a energia do movimento da água em energia elétrica. Isso só é possível por causa de eletroímãs presentes nos geradores, que criam um campo magnético e, consequentemente, corrente elétrica. Então, aqui a gente tem a representação, né, do esquema aí da usina hidrelétrica, tá bom? Então, aqui a gente tem o gerador, né, o reservatório de água que vai fazer com que a força da água faça ele girar, e aí vai para a central de transmissão de energia elétrica, tá bom? Então, gente, e aqui dentro do gerador tem os eletroímãs, tá? Que vai criar o campo magnético para ter a corrente elétrica aí. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão!